continuar com o nosso coração em prece, meditando sobre a nossa vida, mas sempre com o objetivo de encontrar soluções. Temos que reconhecer os nossos desafios, ter uma noção completa dos nossos problemas, mas não vamos gastar todo o nosso tempo pensando nos problemas, vamos procurar as soluções, as alternativas, e elas aparecem. Nós confiamos muito no amparo divino e na fé realizante, como aprendemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, é essa a lição que nós trazemos para a nossa vida. Confiar no amparo de Deus, fazer prece, suplicar, mas trabalhar incansavelmente todos os dias com todas as nossas forças para alcançar os nossos objetivos. E não só pela nossa felicidade, pela felicidade daqueles que estão ao nosso redor. E aí nós vamos realmente encontrar o sucesso que nós queremos na nossa vida, a saúde que todos nós desejamos. Pode ser um processo mais demorado, mais trabalhoso, mas é o que vai trazer melhores resultados também. E com certeza o amparo divino não vai faltar, porque os objetivos serão válidos. E é assim que nós devemos então guiar a nossa vida. Fazer pedidos durante a prece, por exemplo, que sejam bons para a gente, para aqueles que estão perto de nós. Não adianta apenas querer que o nosso bem aconteça, a nossa felicidade, mesmo que isso custe a infelicidade do outro. Esse é um pedido justo. Não adianta querer que Deus nos atenda desta forma. Precisamos sempre suplicar com equilíbrio. E muitas vezes nós não sabemos ainda o que é melhor para nós. É por isso que esse é um exercício diário, todos os dias, querendo fazer melhor, agir melhor. E na prece nós encontramos a oportunidade para essas reflexões tão importantes, mas também de nos fortalecermos para encontrarmos soluções. Convidamos você a continuar mentalizando estes desafios que estão a serem enfrentados ao longo da sua vida, neste dia, nos próximos dias, mas acima de tudo, a pensar na importância da água fluidificada nesse fortalecimento. A água fluidificada é uma tradição pioneira que o saudoso irmão Alziro Zarur trouxe à mídia da boa vontade ainda no fim da década de 1940. Ele nos convidava para o seguinte hábito. Durante a oração, nós vamos colocar um copo com água perto da televisão, do rádio, do computador e pedir ao Pai Celestial, e cada um dentro da sua tradição religiosa, fazendo este pedido, para que a água recebesse então as boas energias, os bons fluidos, para se transformar então nesse instrumento de renovação da nossa energia, de equilíbrio para o nosso corpo. A água é fundamental e nós estamos assim unindo os cuidados para a saúde de forma completa, para o corpo e para a alma. Convidamos você a ter também este mesmo hábito. Vamos juntos beber da água fluidificada. E é com essa renovação diária que nós vamos enfrentando os nossos desafios, maiores ou menores, mas todos precisam ser enfrentados. E quando nós nos dedicamos de todo o nosso coração e alma, a vitória é certa. É o que nós aprendemos neste mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Com Jesus venceremos sempre, sempre e sempre, porque o Cristo sempre nos traz esta disposição de vencer, de continuar enfrentando as nossas dificuldades. E essa disposição é fundamental, especialmente quando nós estamos falando do assunto hoje. Obesidade, compulsão alimentar, como enfrentar esses desafios que agravam tanto a nossa saúde. Nos nossos blocos iniciais, nós mostramos já exemplos do quanto isso pode ser, de como isso pode ser enfrentado, no caso da história da Ariane. Os nossos convidados hoje, que continuam com a gente também no programa, já mostraram por que é que a gente tem que enfrentar, por que é que não dá para fechar os olhos. A saúde se compromete de uma forma que a chance dessa pessoa viver vai diminuindo, ela vai perdendo tempo de vida. Imagine a sua família, os seus filhos, os seus netos, que você está perdendo tempo de vida com eles. A gente não sonha sempre ver os filhos casando, os netos crescendo. A obesidade pode encurtar esses sonhos, isso é sério, é realidade. E a gente então agora fala, já partindo para a solução do problema. A Marleide continua com a gente, psicóloga, o Dr. Cristiano, endocrinologista. Eles estão agora trazendo para a gente então como é que começa esse enfrentamento ao problema da obesidade. E a primeira coisa é o diagnóstico. A gente sabe que para a saúde, o diagnóstico, falando realmente o que a gente tem, como está a condição, é fundamental. Doutor, como é que a gente confirma uma situação de obesidade? Muito bem. Camila, a coisa mais importante é saber que não precisa pedir nenhum exame complementar para diagnosticar a obesidade. O diagnóstico é clínico. Uma das maneiras mais frequentes, comuns de se diagnosticar o problema do excesso de peso
é através do cálculo do índice de massa corpórea, que eu até mencionei no bloco anterior. Sim. Então vamos explicar o que é isso. Você pega o peso em quilograma e divide o peso pela altura, a estatura da pessoa, mas não é a estatura simples, é a estatura elevada ao quadrado. Então, vamos supor que a pessoa pesa 80 quilos e tem 1,60 m de altura. É 80 sobre 1,60 vezes 1,60, certo? Vai fazer essa conta, é muito prático na calculadora. Pega o seu peso ali na calculadora, coloca em quilograma, divide pela altura. No exemplo que eu dei, 1,60, vai aparecer um número todo esquisito, você vai lá e redivide esse número por 1,60. Vai aparecer o número lá, esse é o seu índice de massa corpórea. Se esse número for de 18,5 a 25, você está dentro de um peso normal. Se for entre 25 e 30, você já é considerado portador de sobrepeso. 30 ou mais já caracteriza obesidade e ainda existe uma subclassificação com relação aos graus de obesidade. Até 35 é grau 1, de 35 a 40 é 2 e acima de 40 é o grau 3 ou o popular obeso mórbido. Mas toma cuidado com o índice de massa corpórea porque muitas vezes a pessoa está retendo líquido, uma mulher numa fase pré-menstrual, até durante os primeiros dias da menstruação, retém líquido e às vezes ganha 1, 2 quilos de água, isso pode acontecer. Então, o índice de massa corporal vai estar superestimado, ela não está acima do peso porque ganhou gordura, mas sim água. Então, tem que tomar cuidado para não fazer falsos diagnósticos. Então, evitar fazer o cálculo nesse período. E da mesma maneira, aqueles indivíduos, geralmente homem, que gosta de fazer muita musculação e fica muito musculoso, lembrar que o músculo é 4 vezes mais pesado que a gordura. Sim. Então, muitas vezes a pessoa, o homem no caso, que puxa muito ferro, ele está com índice de massa corpórea, vamos supor, acima de 25, deu 26, 27, mas que não se deve ao excesso de gordura, mas sim excesso de um peso bruto, né? No caso, peso de massa não magra. Tem uma outra maneira de avaliar a obesidade também, muito importante, que diz respeito à chance de um infarto, um AVC, que é a obesidade decorrente do acúmulo de gordura na região da barriga, adiposidade ou obesidade visceral. Muito simples também, no consultório dá para fazer isso aí, até em casa dá para fazer com uma fita de costura. É só passar a fita em torno aqui da barriga, por cima do umbigo, geralmente, com a pessoa expirada, ou seja, pede para a pessoa soltar o ar, a pessoa tem que estar retinha, na posição ereta, né? E se essa medida, no caso da mulher, for superior a 80, já tem excesso de gordura na região abdominal. No caso dos homens, se tiver acima de 94, já tem excesso também. A exceção é para os homens de origem oriental, que por ter um biotipo diferente do ocidental, ele tem um padrão aí diferente, acima de 90 já é considerado um paciente com obesidade visceral. Bom, então um dos desafios do Viver é Melhor de hoje, como todo mundo fazer a conta, todo mundo encarar o espelho, encarar a fita métrica, procurar o médico. O doutor falou sobre fazer a conta na calculadora. Para você que tem acesso à internet também, há muitos sites com informações de saúde que disponibilizam essa calculadora para você colocar ali o peso e a altura e chegar ao índice de massa corporal, mas não é para começar o tratamento pela internet, tá? É para pegar esse número só e usar como base para ir procurar um especialista que vai trazer um tratamento específico para a sua situação. E a gente está falando de um problema que ele acontece pelo excesso de alimentação. A obesidade não surge naquela pessoa que se alimenta equilibradamente. Então, a gente vai falar agora sobre uma característica muito comum nas pessoas que enfrentam a obesidade, que é a compulsão alimentar. Marleide, quando é que a gente identifica esse comportamento? O que significa compulsão alimentar? Tá, a compulsão, falando de uma maneira muito simples, a pessoa come mesmo quando não tem vontade de comer. Ela não tem, né, como se o botãozinho da fome ali não regulasse. Então, ela vai comendo e ela não percebe que está saciada. Todo mundo, né, uma vez ou outra, pode passar por um episódio de compulsão? Sim, né, mas a questão é a duração desse episódio. Né, se isso se torna muito frequente, se o paciente desenvolve preferência por alimentos específicos em determinadas situações da vida, né? Por exemplo, tenho lá, né, estou lidando com uma situação de estresse do trabalho. Quero uma barra de chocolate. Só uma barra de chocolate me acalma. Né? E aí, de repente, não é uma barra, são 2 barras. Então, quando existe essa voracidade, né, e esse não entender, já estou saciado e
continuar comendo, a gente considera como episódios de compulsão. A quantidade de comida ingerida, então, é uma característica. Tem que ser uma quantidade grande. Considerável de comida ingerida. É uma falta de controle, né? O paciente, é muito frequente ele relatar, eu não consigo me controlar, né? Quando eu vi, ali eu comi tudo que tinha na minha frente. Eu abri a geladeira para pegar água, por exemplo, mas eu fui comendo o que tinha lá e eu não percebi. E depois vem uma baita culpa porque ingeriu essa quantidade excessiva de alimento. Fazer isso de vez em quando é um sinal de compulsão já? É sinal de que alguma coisa não vai bem, né? Então, acho é um que alerta. É um alerta. Né? Então, por que eu estou precisando disso? Né? O que esse comportamento, né? Comer essa barra de chocolate às 3 horas da tarde, o que isso está indicando da minha saúde emocional? Então, não necessariamente precisa existir um quadro estabelecido de compulsão, né? Clássico, mas identificou, acendeu a luzinha de alerta, procura um profissional para verificar como tratar isso de uma outra forma. E vocês percebem que a forma como esse paciente chega no consultório, quando ele tem esse disparo do chega, não quero mais passar por isso, eu não aguento mais sofrer, inclusive ressaltar que é um sofrimento. Sim. Estar em condição de obesidade é um grande sofrimento, a gente vê isso nos testemunhos das pessoas que enfrentam essa condição de saúde. Elas chegam muito cansadas já, com as energias já se esgotando quando elas chegam na consulta? Sim, acho que acontece no consultório de psicologia, deve acontecer no teu consultório também, dos pacientes vêm muito fragilizados também, fragilizados, culpados, né? A obesidade acho que é das raras doenças que a pessoa é a responsável pela condição de adoecimento, né? Ninguém fala para uma pessoa que desenvolveu um câncer ou que sofreu um AVC que ela é responsável pelo ocorrido, né? A obesidade tem esse caráter de que ela carrega a culpa junto. Ele é preguiçoso porque se fizesse atividade física não estaria nessa condição. Porque se comesse direitinho, ele também não estaria obeso. Até as próprias pessoas acabam falando, né? Sim. Mas também comendo daquele jeito, comendo desse né? jeito, você queria o quê? Né? Então, a pessoa vem numa condição de fragilidade, se sentindo muito culpada. Né? Então, num primeiro momento, a gente precisa acolher esse paciente e ajudá-lo nesse fortalecimento emocional para que ele consiga a sustentação necessária para dar conta do tratamento. Isso é muito interessante que a Marleide está comentando, porque minha estatística pessoal é de que mais da metade dos pacientes que me procuram no consultório para tratar a obesidade tem um fundo emocional por trás, tem um transtorno alimentar, a maioria deles por causa de compulsão alimentar, né? Eu costumo dizer que o paciente que está acima do peso, ele acaba muitas vezes procurando inicialmente um nutricionista, o endócrino, e é muito importante destacar que o nutricionista, o endócrino, são o topo do iceberg muitas vezes. A base desse iceberg, ou seja, a causa do problema muitas vezes é de ordem emocional. E que não adianta o paciente somente ir ao nutricionista ou ao endócrino. Há necessidade do apoio psicológico, há necessidade de uma equipe multidisciplinar. Nem só o nutricionista, nem só o psicólogo e nem só o endócrino. Os três têm que estar trabalhando em conjunto. Assim o paciente vai estar muito melhor assistido, né, Marleide? Vai estar muito mais motivado. Porque o tratamento de uma doença crônica, como você comentou, Camila, o que a gente tem falado aqui, é um tratamento de longo prazo. Vocês veem o exemplo que foi dado no primeiro bloco, o caso da Ariane, né? É um tratamento de longo prazo. Ela não perdeu 30 quilos em um mês. Ela levou mais de um ano para isso, né? Fora isso, fora a perda do peso, ainda existe a manutenção. Quer dizer, é um tratamento, muitas vezes, de anos, em alguns casos, para a vida toda. Sim, e é interessante também, porque o paciente chega ao consultório, ele, na maioria das vezes, ele sabe o que ele precisa fazer, né? E ele me diz, o endócrino me orientou a agir dessa forma, a nutricionista me passou essa dieta, eu sei a conduta, mas eu não consigo. Né? Então, a gente precisa entender o que é esse não conseguir, né? O que é lidar com essa dieta restritiva. E aí tem todo esse fundo emocional, essa base do iceberg que a gente precisa entender. Qual é o vínculo emocional que esse paciente estabeleceu com o alimento? Porque se a gente não conseguir ressignificar esse vínculo, ele não consegue sucesso no tratamento. E a mudança do estilo de vida é um caminho que vai funcionar para todo mundo, mas é um caminho que é diferente. Cada um tem, uns têm mais facilidade para atividade física, outros mais para dieta, outros têm que rever completamente o estilo de vida, e é por isso que a gente reforça que o tratamento é individual. E a gente vai começar a falar sobre o tratamento já aqui no programa, mas nós vamos agora mostrar também mais um exemplo real.
A gente abre hoje um novo espaço para você, amigo telespectador do Viver é Melhor, que está sempre acompanhando o nosso programa, mas a partir de hoje pode ser assistido também no nosso programa, porque nós temos agora o quadro Você no Viver é Melhor. E é o seguinte, você pode gravar o seu vídeo e contar para a gente o que é que você faz para ter essa vida mais saudável. Como é que você muda os seus hábitos, se fortalece, o que você faz no seu dia a dia, conta pra gente o que funciona para você e que pode servir também de inspiração para tantas outras pessoas que também querem ter essa vida mais saudável. A gente vai acompanhar hoje a história de uma aposentada ex-bancária e que iniciou a atividade física, que é fundamental no tratamento para a obesidade, para as melhores condições de saúde, por um incentivo que veio da família. Vamos então agora ao nosso quadro Você no Viver é Melhor. Meio que estressada, deprimida, depois comecei a vir no parque e acabou tudo. Eu parei de trabalhar e levava a filha para fazer natação aí no Centro Olímpico. Aí comecei a correr na pista, aí comecei a participar de corrida, comecei a ganhar troféu, aí não parei mais, estou aqui todo dia, graças a Deus. Assim que é bom, comecei a correr, comecei a fazer maratona, comecei a ganhar troféu e a gente vê que é uma aposentada, ela não começou assim tão cedo, mas conseguiu alcançar os resultados. E a gente agradece muito a colaboração hoje aqui no nosso programa, no quadro Você no Viver é Melhor, e o convite para que você faça o mesmo também. Quer mandar para a gente o seu vídeo, quer gravar aí com a sua família? Compartilhe conosco as suas experiências, os seus momentos de vitória, as suas alegrias. Acesse o portal boavontade.com e lá você consegue mandar para a gente o seu vídeo, só anexar como arquivo e você manda para a gente mostra aqui no nosso programa estes bons exemplos para a construção da saúde. E a gente está falando hoje de um assunto que é mudar o estilo de vida, e a atividade física, a gente sabe, vocês já vão falar isso, é obrigatória. Não tem como não fazer atividade física. Doutor, o paciente que chega lá no seu consultório, faz todo esse acompanhamento, recebe a orientação de enfrentamento à obesidade, a atividade física vem na receita já do tratamento? Sem sombra de dúvida. O paciente ele já sabe disso quando ele entra no consultório, mas é extremamente importante que o profissional, aquele que está do outro lado da mesa, ele explique o porquê da atividade física. E vale aqui a gente ressaltar algumas coisas, algumas novidades que a gente está aprendendo agora, né, com pesquisas no campo da obesidade e da endocrinologia, Camila. O exercício físico, ele é fundamental no controle da obesidade, mas ele não é tão bom pro processo do emagrecimento. Parece estranho isso que eu estou falando, né? É bom para a obesidade, mas não é tão bom para emagrecer. Eu vou explicar o que significa isso. É que obesidade exige um tratamento muito amplo, que envolve a perda do peso e a manutenção do peso. Não adianta nada emagrecer e engordar de novo. Você emagreceu, você engordou, você não tratou obesidade nenhuma. Do perdi e encontrei, né? O efeito sanfona, isso existe, esse reganho de peso acontece por razões fisiológicas. E que né? causa uma frustração absurda, né, no não paciente. Não tenha dúvida. O paciente vai perder mais ainda a autoestima, Sim. vai se sentir derrotado. Agora, o exercício, ele é responsável por mais ou menos 20, 30% do processo de emagrecimento, ou seja, 70, 80% cabe à dieta para a pessoa emagrecer. Não adianta ficar 5, 6 horas na academia, no processo de emagrecimento e continuar comendo errado. Por isso que eu estou comentando esse aspecto. Agora, o indivíduo perdeu peso, caso da Ariane, perdeu 30 quilos. Agora, para fazer a manutenção, ela não vai ficar com restrição alimentar pro resto da vida. Ela vai se cuidar, mas ela não vai ficar passando fome o resto da vida. Não é esse o intuito. Sim. Mas o que ela exagerou aqui, ela compensa ali com o exercício e assim por diante. E o exercício ajuda a manter uma taxa metabólica basal adequada. Em resumo, o exercício, ele pode não ser tão bom para o emagrecimento, mas ele é fundamental para a manutenção do peso, para você não ganhar peso. Se ele não é tão bom para perder, ele é fundamental para não ganhar. Essa é a mensagem importante na questão do exercício. Sem falar que exercício está associado a inúmeros benefícios, outros que não o peso só, sem falar nos benefícios psicológicos, né, Marlene? E quando a gente pensa também no paciente obeso, é difícil aquele médico que adota a conduta, né? Você tem que ir para a academia. Porque quando a gente pensa hoje nas estruturas de academia que nós temos, são verdadeiros templos de cultura ao corpo, né? E aí o indivíduo Ela entra obeso... lá e não quer voltar nunca mais. Sim, e é muito frequente, né?
pacientes mulheres, né, que chegam e falam, puxa, eu até me matriculei, eu fui, mas aí eu subi na esteira e eu fiquei tão constrangida porque eu olhei para o lado, era todo mundo tão diferente de mim e aquilo reforçava uma condição de fracasso tão grande que eu achei melhor desistir. Né? Então, é muito legal a gente fazer esse trabalho de conscientização para o paciente, né? Para ele não se sentir ali inferior ou obrigado a fazer algo que, nesse primeiro momento, não vai ser o determinante para o sucesso do tratamento dele. Né? E a gente vê, então, por essas explicações, o quanto esse tratamento é complexo e deve ser individualizado. Eu estou reforçando muito isso, porque, com certeza, quem passa por essa situação já pegou receita de outro, dieta do outro, já tentou se comparar ao outro e não dá. A gente tem que levar em consideração o que cada um vive, o que cada um sofre, o que cada um tem de fazer de escolha. Por isso a gente está reforçando tanto isso hoje. No próximo bloco, eles continuam falando para a gente sobre os tratamentos que devem ser oferecidos a este paciente. Ó, puxão de orelha que o doutor já deu. Não adianta sair também fazendo atividade física de qualquer jeito e continuar comendo errado, que não vai adiantar. E também não adianta você fazer todo esse investimento sem estar firme, porque senão você vai achar que não vai conseguir e aí também o resultado já começa com o pé no fracasso. Então a gente tem que acreditar na nossa capacidade. E é por isso que nós trazemos mais uma vez para você a nossa mensagem de esclarecimento e conforto aqui no programa Viver é Melhor, sempre nessa nossa proposta de levar ao seu coração esta confiança de que você reconheça as suas capacidades. E aqui no livro Como Vencer o Sofrimento, o jornalista Paiva Neto nos traz estas lições de como é que nós devemos encontrar, então, essas qualidades, características que todos nós temos, mesmo que estejamos num momento mais frágil, mais difícil da vida, mas todos nós temos. Ele nos alerta, então, sobre a importância de cuidarmos da nossa vida dessa forma completa. Na página número 125, nós encontramos a seguinte mensagem. As condições da vida não podem ser determinadas apenas pelas exigências do corpo, mas principalmente pelas do espírito, pois nele é que tem início o sentido verdadeiro de cidadania. E é por isso que muitas vezes não é o problema do corpo que nos leva a procurar ajuda, mas são os problemas da alma, são os desequilíbrios que nós temos nas nossas emoções, no relacionamento com a nossa família, na insatisfação com a nossa vida. E a gente percebe que isso é uma realidade, não adianta só levar em consideração o corpo reagindo, mas em primeiro lugar a nossa essência, onde é que está o verdadeiro sentido da nossa vida. E é por isso então que você deve se olhar também desta forma e se cuidar também dentro desta compreensão. Continue acompanhando o nosso programa, você pode mandar as suas perguntas e pode participar também do Momento Ecumênico de Preces, na corrente ecumênica de orações que teremos no último bloco do programa hoje. Peça por você, peça pela sua família, vamos juntos encontrar essa renovação e a disposição para esse compromisso que nós assumimos juntos aqui com você na Boa Vontade TV. Cuidar da nossa saúde sempre, todos os dias, bradando que viver é melhor. Ligue para nós, 0310 07 940, ou acesse boavontade.com/TV e mande o seu e-mail para a gente. Você pode colocar ali as suas perguntas já, é super fácil de preencher o formulário de participação. Nome, cidade, telefone e a sua pergunta. Tem ainda os links para o Twitter e o Facebook. E se você quiser, a partir de hoje, essa novidade também na nossa programação, você pode mandar o seu vídeo para o nosso quadro Você no Viver é Melhor. Nós vamos agora para um rápido intervalo aqui na programação da Boa Vontade TV. Continue na audiência e a gente volta já já.